Olá, eu sou a Glória Casella e estamos aqui com o cientista político Luciano Dias para falar sobre o cenário político e a turbulência que o país tem passado nos últimos dias. Tudo bom, Luciano? Tudo bem. Muito obrigada por aceitar participar do nosso canal. Para começar, vamos falar sobre o que realmente está acontecendo nos últimos tempos. A delação dos executivos da JBS aumentou a incerteza política do Brasil. O presidente Michel Temer já falou que não vai renunciar e bolou uma estratégia jurídico-política para continuar no poder. Luciano, você acha que essa estratégia vai ter sucesso no médio prazo? Olha, a estratégia se testa no campo de batalha. E o que a gente vem vendo nesses últimos 2 dias é que essa estratégia vem funcionando. Ela funciona por 2 motivos fundamentais. Primeiro, porque a maioria existe, a maioria é uma maioria sólida no Congresso, essa maioria é a âncora do governo. Qualquer tarefa que o governo defina como relevante no Congresso, ele consegue fazer, entende? Ele vem conseguindo manter esse processo, esse fluxo de decisões legislativas, que na verdade tranquilizam o país e tranquilizam a própria maioria, porque ela mesma vê que está agindo coletivamente. E, ao mesmo tempo, à medida em que essa própria maioria ela é bem sucedida na definição desses objetivos, na obtenção desses objetivos, o próprio presidente vai se revelando como ele mesmo é a melhor opção para essa maioria, né? Qualquer outro candidato, qualquer outra opção, por exemplo, envolveria uma mudança completa do ministério. Isso deixaria muito tristes os atuais ministros, deixaria triste também as outras pessoas que são nomeadas por esse ministro. Então, o que acontece é que a estratégia do Temer era baseada num fato muito importante da política brasileira, que é o poder da caneta, o poder de nomear, o poder de fazer com que o Congresso tome decisões, o chamado controle da agenda. Então, a estratégia do presidente Temer, nesses dias que sucedem à crise, ela está sendo bem sucedida. E se a gente olha para frente, ela tem condições de sobreviver ao longo prazo. É claro que ela consegue vulnerável aos eventos do noticiário, a outros fatos, a outras investigações. Mas como estratégia de sobrevivência, no curto prazo, ela está funcionando e já funcionou, né? Caso o presidente continue no poder, a reforma trabalhista e da Previdência vão ser aprovadas? Olha, as 2 questões, primeiro a gente tem que entender que as 2 questões são muito diferentes. A reforma trabalhista é uma reforma que depende de maioria simples. Qualquer governo no Brasil há 200 anos é capaz de ter maioria simples. Então, ao mesmo tempo, não é uma tarefa difícil, é fácil de fazer e o governo, isso não significará muito para o governo. Na verdade, o único objetivo político mais complexo é a aprovação da reforma da Previdência. Ela exige um tempo especial, um tempo de tranquilidade, um tempo de paz, um tempo de confiança na liderança pela própria maioria que está no Congresso. Entretanto, a reforma da Previdência ela já tramitou, ela já cumpriu todos os passos necessários para sua aprovação na Câmara, ela depende de uma votação em plenário. Então, hoje, se a gente calcular bem, olhar no calendário, combinando as votações na Câmara e a tramitação no Senado, ela precisa de 1 mês e meio. Quer dizer, nós só precisamos de 1 mês e meio de paz e tranquilidade em algum prazo futuro para que seja possível aprovar a reforma da Previdência. Em suma, nenhum dos 2 objetivos é impossível. Eles se tornam mais difíceis num ambiente de crise, mas isso a crise, por definição, ela vai ter uma solução. Caso o governo do presidente Temer fique inviável, quais são os caminhos para a substituição? Olha, a substituição é definida pela Constituição, pelas regras correntes. O presidente ele renuncia ou ele é retirado do poder, o presidente da Câmara dos Deputados assume, faz a eleição em 30 dias e elege-se um novo presidente. Esse é um outro aspecto importante da crise. A crise ela tem uma solução natural, que é determinada pelo tamanho da maioria. A eleição indireta faz com que a maioria tenha confiança que vai eleger o novo presidente. Por isso o Congresso continua tranquilo, por isso o Congresso continua votando, por isso que as articulações são articulações que a gente chamaria amigáveis, ou seja, são debates sobre alternativas em função do calendário e em função do sucesso pontual, eventual, no curto prazo, da estratégia de sobrevivência do presidente Temer. No caso das eleições indiretas, fala-se em 3 perfis de possíveis nomes: o político, o jurídico e o técnico. Quais são os prós e contras de cada um desses perfis? Na verdade, eu reduziria os prós e contras a simplesmente uma dimensão. Como o objetivo do governo é um objetivo estritamente legislativo, ou seja, aprovar as medidas que, digamos assim, realizem um ajuste fiscal, na verdade, o perfil é um perfil mais ou menos relevante para a coesão dessa maioria, né? Então é óbvio, assim, pelo menos parece para mim óbvio, que um candidato que saia do Congresso, ele tem muito mais condições de levar à frente essa agenda, de manter a coesão dessa maioria, de manter os demais ministros nas suas posições, do que um candidato que venha de fora, seja ele técnico, seja ele uma personalidade política ou jurídica. Quanto mais afastado do Congresso, mais difícil será para esse eventual presidente restabelecer as condições de operação da sua maioria.
E a gente tem que lembrar que existe um calendário operando. Por volta do mês de maio do ano que vem, seja quem for o presidente, ele perderá condições políticas pela instalação do ciclo eleitoral. Então, as tarefas em frente, elas exigem uma decisão rápida e elas exigem um presidente que seja alinhado para o Congresso. Então, como eu disse, quanto mais longe do Congresso, mais tempo ele vai consumir até que consiga tornar o seu governo operacional. Quanto mais próximo do Congresso, mais fácil será esse trabalho. Essa crise vai influenciar as eleições de 2018? Em vários domínios. Quer dizer, no Brasil, como as eleições são definidas por nomes, a crise vai provocar o que a gente chama de uma taxa de mortalidade mais elevada, né? Vários candidatos estão se tornando inviáveis ao longo desse processo, inclusive como alternativa para acordos na esfera estadual. Então, a eleição também vai provavelmente afetar o esquema de financiamento de campanha, vai tornar mais difícil aprovar ainda, antes do final do ano, um esquema completamente público de financiamento de campanha. Nós vamos ter que novamente improvisar esse financiamento de campanha. Com relação à disputa em si mesma, eu acho que, como a gente tem como regra de mão que os eventos da eleição são determinados mais ou menos no mês de março e abril do ano eleitoral, nós estamos falando de março e abril. Provavelmente esse noticiário todo hoje, quando chegarmos no momento eleitoral, será um noticiário velho e esquecido, como a delação da Odebrecht já é nesse momento. Então, assim, ele tem um efeito importante em reduzir o número de personalidades disponíveis e também alterar, na direção que a gente já viu na eleição municipal, o perfil dos favoritos. Agora, ele não deve, essa crise atual não deve ter uma influência relevante sobre a configuração da campanha de 2018. Tá certo, Luciano. Muito obrigada pela explicação. Imagina, um prazer. Para continuar acompanhando as notícias, só entrar no nosso blog e no nosso canal no YouTube. Até a próxima.